Aleluia. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar assento. Para mim é um momento de alegria estar nesta noite com os irmãos, louvando ao Senhor. Eu já estava olhando para o relógio, porque já vai dar 20 para as 9, não? É isso mesmo? Aí eu lembrei que os irmãos estão dormindo aqui mesmo, né? Então a gente pode ir. Agora que eu lembrei que a gente não tem horário aqui. Quanto mais a gente dá tempo, melhor. Porque eu já estava preocupado. Lá em Imperatriz, os cultos, domingo à noite, termina às 8. Começa às 6, termina às 8. Então, quando me dão o microfone 7h30, eu digo, meu Deus, só tem meia hora. Eu estou aqui olhando para o relógio, digo, que hora que eu vou pregar mesmo? Mas nós estamos acampados, não é? Então é toda noite. Agora que eu lembro que estamos aqui no acampamento. Então agora eu estou feliz. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Meus irmãos, antes de eu começar a falar, eu quero apresentar alguns material que a biblioteca, a livraria que está à minha direita, não tem. Eu garanto. Todos os meus livros sobre missões, tá? Foge Nick, esse livro dos anos 70, ninguém tem mais eles. Sobre missões, está ali. A raça negra na Bíblia. De onde saíram os negros? Estão na Bíblia. Eles são gente igual os demais, tá? Os quilombolas estão por aí. Tá aqui, tem um livro ali para vocês conhecerem. O Fator Melquisedeque. Esse é um livro histórico de missões que pouca gente conhece. Eu já li ele. A Igreja Local e Missão, escrita pelo saudoso Edson Queiroz, um dos revolucionários da Igreja Brasileira em Missões. Já foi para a glória em 2016. Meu testemunho, não é o meu não, tá? É do pastor Adilce dos Santos. Esse homem era bandido, traficante, se converteu, trabalhou comigo no Equador vários anos e publicou um livro e está aqui. E aqui o último, O Homem que Deus Usa. Estão aqui, vocês vão encontrar ali fora. Esse livro é para me ajudar eu ir para a África no próximo sábado. Estarei viajando para o continente africano no próximo sábado. Então, eu fui ver que as passagens não é grátis para missionário, paga igual os demais, e o boleto custou só R$ 13.200, incluindo 2 malas que eu vou levar de medicamento e material escolar. Então, tudo isso tem um custo alto. E quem não vai para o campo missionário, paga a conta de quem está indo. Amém? Deu para entender? Alguém está indo essa semana? Não? Está não? Então eu estou indo. É só pedir o meu Pix que... Eu quero saudar a família do pastor da igreja, o pastor Naum, que eu vim conhecer hoje. Eu conheci ele solteiro, depois ele desapareceu. Eu encontrei ele em 2017 lá no Estreito, já pastor, mas não vi a família. Então eu vi ele em 2017. Aí ele desapareceu de novo. Esse ano ele me aparece me ligando, pastor, eu sou fulano. Sim, eu estou vendo. Dá para o senhor vir pregar? Tá bom, ele esqueceu de dizer a data. Eu fiquei, agora poucos dias atrás, não, é tal dia. Eu fui ver, tive que cancelar outro compromisso, porque eu estava com vontade de vir aqui. Para conhecer vocês, para colher daqui alguns frutos para a obra missionária. Amém? Então, nós vamos falar sobre família e missões. Como vocês já ouviram, a minha família toda está envolvida em missões. E o pastor tem 3 filhos, não? Vocês são 3 filhos, né? 2 homens e uma mulher? Estamos igual.
Vocês estão todos já casados? Não. Nenhum casado? Tem noiva já? Já está noivo? Não. Também não. Tua noiva está lá na África. Uma médica dentista lá de Campo Maior, no Piauí, ela chegou lá no dia 8 de outubro do ano passado. Ela está lá. Agora, se não for lá, é difícil encontrar. Quer que eu mande a foto dela para ti? É isso. Você tem que misturar. A minha filha foi para a África com 25 anos, médica, solteira, em 2015. Quando eu apresentei ela na igreja Imperatriz, veio duas críticas. A primeira, eu quase que tirava a unção pastoral. Por isso que eu não gosto de pastor de trás de mim, porque eu tenho que virar. Quando eu viro a costa para vocês, dou a costa para lá, tá? Olha. Ó, costa para feito para vocês, costa para a igreja. Agora vira para cá, costa para cá. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu explicar. Fica aí, deixa eu explicar para vocês. Eu estou num traje típico. Eu estou aqui com a roupa de Guatemala. Lá no país que eu morei 19 anos, não existe isto. Só fica aqui na frente quem dirige o culto, o músico e quem vai pregar. Os demais sentam todo ali para a gente ouvir cara a cara. Mas aqui no Brasil a cultura de vocês é essa. Atrás da assembleano tem que ter terno e gravata. Você é assembleano da raiz. Parabéns. Eu também sou assembleano, mas como eu já passei estou com 31 anos rodando o mundo, eu aprendi algumas coisas boas. Mais do que as nossas. As nossas são boas, são. Eu aprendi algumas coisas boas, não? Então, quando a minha filha fez um voto no dia que ela entrou na universidade, porque quando nós estávamos saindo para o campo em 94, com 3 crianças pequenas, disseram que meus filhos iam ser criados como analfabeto no meio dos índios, na Cordilheira dos Andes. Que eu era louco. Eu disse, quando Deus me chamou, Ele sabia que eu tinha uma esposa e 3 filhos. E Deus não é irresponsável. Ele chama e Ele garante a vitória. A minha filha entrou na universidade com 16 anos de idade. Amém? 16 anos ela entrou. Saiu com 22 anos, fez odontologia. E quando ela entrou, no primeiro dia ela fez um voto. O primeiro ano da sua profissão ela daria no campo missionário, fazendo a obra de Deus, usando a sua profissão. Um país que é proibida a pregação do evangelho. Se usa a profissão para fazer missões. E ela foi. Quando ela ia saindo, alguém disse, pastor, que lástima. Qual o problema? Agora que a sua filha vai trabalhar para vocês sair da crise, ela vai fazer missões. Aquilo me chocou duro e eu mandei ele me respeitar e respeitar o chamado da minha família. Porque eu não estou em crise. Eu não tenho dinheiro. Mas todo lugar que eu vou, Deus paga a conta. Fazer o quê? Ele não me deve nada. Tudo que eu fiz para ele até agora, ele tem pago. Roda o mundo. Um ex-vaqueiro, criado lá no interior, quebrando coco babaçu, carregando água na cabeça, tirando leite de vaca, montando em burro brabo. E Deus hoje me manda para as nações. Estou pregando aqui hoje. Próximo domingo estou pregando em Lisboa. No outro domingo pregando na África, no continente africano, em 3 continentes, em menos de 15 dias. Gente, isso é coisa de Deus. Deus faz isso com quem confia. E o outro foi, um cidadão disse, a tua filha vai para o campo solteira. Eu disse sim, por uma única razão, porque teu filho é mole. O filho é advogado, queria namorar com a minha filha. Ela disse, até tudo bem, meus pais são amigos, tal e tal lá, e tá bem. Só que eu estou indo para a África, tu vai comigo? Não, depois a gente conversa sobre esse assunto da África. Ela disse, não,
esta morena, se não tiver chamada missionária, não beija ela. O cara ficou com água na boca. Porque a minha filha é bonita, alta, morena, os olhos verdes como a do pai. Ela foi para a África. Todo o sonho da minha filha era voltar para o Equador e morar lá. Porque ela foi criada lá. Sabe o que aconteceu? Ela foi para o campo missionário. Enquanto ela cuidou da obra de Deus, Deus cumpriu os seus sonhos. Foi um rapaz pregar na igreja onde tínhamos pastoreado e viu a foto dela na parede. Ele olhou para ela e disse: e essa menina é a filha do pastor. Ela, onde ela está? Na África. Foi essa que Deus me mostrou. Me dá o contato dela. E começaram naquela brincadeira de WhatsApp por aí. Estão casados há 8 anos. Estão no Equador. Já estiveram na Coreia do Sul fazendo a obra missionária. Essa é a família que Deus usa. Amém? Então, nós vamos falar sobre missões. Vamos voltar lá no livro de Gênesis. Você lembra onde nós paramos? Quem lembra que foi o capítulo? Capítulo 6, não foi? Então, vamos para o capítulo 11. Pode abrir sua Bíblia aí bem direitinho. Nós temos a noite todinha. Eu estava até cansado, mas eu cheguei lá no quarto, deitei e apaguei. Se o colega não me chama, eu estava dormindo. Gênesis capítulo 11. Encontraram aí? Já encontraram? Ok, não vai dizer amém a Bíblia fechada não, porque Deus está te vendo. Tem uns amém, glória a Deus, mas ele não sabe ler a Bíblia, ele não aprendeu. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse um pouquinho. Versículo 1 diz o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra do Sinai, e habitaram ali, e disseram um ao outro: ei, façamos tijolo e queimemo-los bem. E foi-lhe tijolo como pedra, e o betume como cal. E disseram: edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo tope no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Deixa eu fazer um resumo histórico do que eu falei pela tarde. As 3 rebelião do homem que prejudica hoje a raça humana. A primeira foi lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Nós falamos isso à tarde. O homem foi expulso. E a Bíblia diz lá em Romanos: porque quanto todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então o pecado, a primeira rebelião foi quando o homem desobedeceu a Deus. As mulheres já reclamaram aí dos homens, os homens das mulheres, mas faz parte do contexto bíblico, eu não tenho culpa. Está na Bíblia e nós vivemos isto. A primeira rebelião, ela impactou, ou ela cortou a nossa relação com Deus. Separação. Sai agora do jardim e vai peregrinar, vai lavrar a terra e vão fazer para lá. A segunda rebelião foi a do Gênesis capítulo 12. Capítulo 6, a Bíblia diz que a maldade do homem era tanta que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E disse: eu vou destruir. Mas existe um homem naquele momento, disse, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Ele salvou a raça humana, mas a catástrofe da terra aconteceu. O dilúvio aconteceu. Hoje, quando nós andamos no Nordeste brasileiro, em várias partes do mundo, a gente vê cada coisa extraordinária que não dá para explicar. Eu digo: eu sei isso aqui foi o dilúvio. Agora mesmo, saindo de Imperatriz para Davinópolis, cidadezinha vizinha, fora da BR, estão encontrando osso de dinossauro. De onde veio? Então, a segunda rebelião do homem impactou a natureza, o ecossistema,
toda a vegetação foi abalada pelo dilúvio. A terceira rebelião do homem, que está aqui em Gênesis capítulo 11, e o versículo 5 diz o seguinte, em versículo 4, e disseram: edifiquemos uma cidade e uma torre, para não sermos espalhados. Se você volta no capítulo 9, versículo 1, Deus abençoa a família de Noé, os seus filhos, as suas noras, e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, se ele mandou encher a terra, não tinha por que ficar na mesma cidade. Eles disseram: para não sermos espalhados. Deus manda espalhar, e os homens se reúnem e dizem: nós não vamos espalhar, vamos ficar aqui, fazer o nome, e a gente constrói uma torre, e a gente vai lá e volta a falar com Deus, e volta aqui, fácil, não. Mas vai. Resposta de Deus. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face, olha aí, sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome dela Babel, por conta ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou sobre a face da terra. A terceira rebelião do homem prejudica a nossa comunicação uns com os outros. O idioma. Para quem não sabe, hoje o mundo fala em média de 8.500 idiomas. Ali atrás tem uma estante, um estande com várias Bíblias. Tem vários modelos, tem a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher de oração, a Bíblia do obreiro pregador, a Bíblia do obreiro preguiçoso. Tem de tudo. Mas estão tudo na mesma língua. Mas existe mais de 3.000 línguas, 3.000 idiomas, que não existe uma palavra da Bíblia traduzida. E Deus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para nós chegarmos lá, você precisa aprender a língua, precisa aprender a cosmovisão deles, e traduzir a Bíblia para o seu idioma, para poder evangelizar. É fácil você fundar uma igreja aqui nessa cidade, criar um ministério. Nós temos não sei quantos ministérios agora. Porque o Brasil está evangelizado, o Brasil tem um contexto cristão. É o país com o maior catolicismo do mundo ainda, é o Brasil. Graças a Deus que mudou agora, porque o cristianismo subiu para 26%. Isto é, de cada 5 cristãos brasileiros, 1 já é cristão. Aliás, de cada 4, 1 já é cristão, 25%, é um milagre. Mas só no Brasil, vocês sabem quantas línguas se falam no território brasileiro? Alguém se arrisca a dizer aí? Esquece o Google, porque ele está mentindo, tá? Vamos lá, quantas línguas falam no Brasil? Está me gravando, né? Então vai perder agora, não? Alguém sabe aí? Tu que é mais intelectual, vai. Não sabe. Sabe por que não sabemos? Você sabe por que não sabemos? Nós não estamos nem aí por eles. Nós não estamos preocupados com eles. Não faz parte da nossa liturgia, não faz parte da nossa visão. Nós não estamos passando essa visão missionária para os nossos filhos, para as crianças, as futuras gerações. Aqui mudou os idiomas, multiplicou, e também a culinária. Por exemplo, no Brasil, eu treino gente de todos os estados brasileiros. Lá em Imperatriz parece uma torre de Babel. Chega os alunos do curso de missões. Agora mesmo nós tínhamos boliviano, tinha o paraguai, tinha paulista, carioca, tinha cearense. Os paulistas foram os que mais sofreram, porque nunca tinham comido cuscuz.
E cuscuz no café da manhã todo dia, porque é mais econômico. 2 anos atrás veio uma paulista lá fazer o treinamento, e era cuscuz, e um dia ela ligou para o noivo dela, já era uma coroa aí, seus 40 e poucos anos. Se tu me ama, me dá um pão. Aquela exagero. Qual o problema? É que aqui não tem pão, aqui não só é cuscuz, eu não entendo, eu não como, estou só jejuando, graças a Deus. Ele me liga: pastor, dá para o senhor comprar um pão para minha noiva aí? Dá, meu filho, pode, pega meu Pix. E quanto custa? R$100. Que R$100? Sim, porque 50 alunos, eu não vou dar um pão só para a tua princesa e o demais comer cuscuz. Eu come todo, então não como nenhum. Ele mandou os R$100. Eu comprei os 100 pão. Mandei passar manteiga. Tá aí, gente, olha, isso aqui é em nome da fulana que não come cuscuz. Eu estou indo agora para a África. O que me pediram? A lista de objetos que me pediram. Aí uma disse: pastor, não me traga nada, mas me traga um pacotinho de café Viana, ou café brasileiro, que aqui não tem. Eu sei porque eu morei fora do Brasil. Eu sei porque lá no Equador não tem as mesmas coisas. Eu sei porque lá no Equador, eu cheguei na Serra Equatoriana. Você visita uma família, te dá um prato de batata cozinhada com casca. Batatinha, não é batata doce, é outra batatinha. Aí um preazinho assado em cima, metade do pré assado, com o dentezinho seco. Um copo de chafé, porque é água preta, mas não tem nem sabor de café. Aí tu senta ali, e esse é o prato, é o almoço. E você precisa comer tudo, porque se deixar um pouquinho, você foi ingrato naquela família. Esse é o contexto da obra missionária. Mas isso aconteceu na terceira rebelião do homem. O ecossistema mudou, o idioma mudou, a relação com Deus mudou e a alimentação, porque aquele povo se espalharam e quem foi para as montanhas foi sobreviver do que as montanhas produziam. Quem foi para a área marítima sobreviver do que produzia. Eu acabei de chegar do arquipélago de Marajó. Vim revoltado porque eu vi a pobreza. Pessoas que moram no coração da selva amazônica, passando fome, escravo da miséria. Eu digo: cadê o café de vocês? Cadê o cacau? Cadê o cupuaçu de vocês? Cadê o coco? Cadê o gado? Cadê as galinhas subindo no barco com ovo de galinha caipira, com frango congelado? Meu Deus, que vergonha. Sobrevivendo do açaí, um pouquinho de farinha e o peixe frito. Compra só o sal porque o peixe está ali. O açaí come sem açúcar. Sabe o que é isso? Contextualização. Eles aprenderam isso. Não adianta reclamar. Para eles está normal. Mas se isso aconteceu, sim, o que vamos fazer hoje para a igreja enfrentar este contexto? Precisamos aprender a amar as pessoas, contextualizar, amar com eles, saber como eles pensam, entender o raciocínio dele, porque a nossa cultura é uma, a deles é outra. Quando eu vi um cearense conversando com um paraense, e o paraense falando do tal do Ramanchim, que carregava nas costas e subia tal, e o paraense, o cearense olhando assim, eu digo: tu está entendendo? Sei o que é isso. Aí eu disse: tu sabe o que é jacá de taboca? Sim, é o mesmo, só que o nome é diferente. Ah, é jacá para nós aqui. Confusão das línguas. Problema. Mas abra a sua Bíblia bem no segundo capítulo, capítulo 12. Capítulo 12 de Gênesis. Encontraram? Passaram a página ou fecharam a Bíblia? Fecharam. A maioria fecha, não aguenta a Bíblia aberta. Versículo 12, o que é que diz aí? Em meio a esta crise, em meio àquela confusão das línguas, Deus chama o homem lá na Mesopotâmia e diz:
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, quem sabe, vamos junto, 2, 3. Fartei o que? Uma grande... E tu serás uma bênção. Versículo 3. Quantas famílias? Uma pergunta: será que toda a família da terra já sabe desta promessa? Não? E por que não sabe? Hã? Não entendi a pergunta. E por que tem pouca gente para ir? E por que são covardes? Porque na minha Bíblia diz que ficarão fora os covardes, os medrosos. Por quê, pastor? Qual é o problema? O que passa com essas famílias que ainda não sabem do plano da salvação? Hã? Comodismo. Por que estão acomodados? É mais fácil, não é? Mas na minha Bíblia diz que um dia todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Irmãos, o acerto de conta é real. O acerto de conta é real. Olha o versículo 1, não fecha a Bíblia, a maioria já fecharam, misericórdia. O versículo 1 é um chamado. Sai, deixa. Pastor, mas não é para mim, é sim. Eu não tive um chamado, eu vi uma ordem e obedeci. A ordem que Deus disse, ide por todo mundo, ela é para mim, ela é para você, ela é para a igreja. Agora, qual é o problema? É que eu não questiono, Senhor, qual é a minha responsabilidade como teu servo? Lembra de quando Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco? Ele se apresenta, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: quem eres tu? Eu sou Jesus. Perdoa, eu não sabia que eu estava te perseguindo. Agora, qual é, daqui para frente, já que nós estamos frente a frente um ao outro, qual é a minha responsabilidade? Vocês sabem, o Brasil é um Brasil de jogo, de esporte. Quando um clube compra um jogador, ele sai de lá, entrega a camisa, não é assim? Faz aqui, e pega a camisa do outro clube, ele foi pago, não é assim que faz? E no outro dia ele vai jogar com a mesma equipe que ele era antes, contra a mesma equipe. E qual é a função dele? Ganhar, porque ele foi pago para ganhar. Irmãos, nós fomos pagos para fazer a diferença. Nós fomos pagos pelo sangue de Cristo para fazer a diferença. Não fomos chamados para estar dentro de quatro paredes, acomodados, dormindo, cantando o hino 638 da harpa cristã. Algumas harpas não tem, mas outras têm. 638. Vive cantando. Sabe qual é esse hino? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do maia luz do céu profundo. Conhece esse hino? Vocês lembram desse hino? No passado a gente cantava nas escolas, hoje tem deixado de cantar. Doutrinário que não precisa mais cantar.
O versículo 1 fala do chamado. O versículo 2 é as bênçãos. Olha bem, Senhor, as bênçãos do chamado. Todos nós queremos bênção. Hoje nós vivemos o evangelho da prosperidade. É só dá-me, 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 dá-me. Esquece do Salmo 2:8. O que diz o Salmo 2:8? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Que nação tu estás pedindo? Que povo tu quer conquistar? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O nome de Abraão é o terceiro nome mais mencionado nas páginas da Bíblia Sagrada. E Deus, na sua infinita recompensa, pega os 3 nomes e coloca no mesmo versículo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Abre a sua Bíblia, vai lá, Mateus 1. E primeiro, o que é que diz lá? Vamos lá, abre a Bíblia, vamos mexer na escola bíblica dominical. O que é que diz aí? Livro da filho de Abraão. Deus falou que ele seria uma grande nação, o nome dele seria grande. O mesmo falou para Davi, e sabe o que aconteceu no ano de 1948? Depois de quase 2000 anos que Israel havia desaparecido do mapa, criaram o Estado judeus, e a bandeira foi justamente a estrela de Davi, porque Deus havia prometido que ele seria grande. Promessa. Ai, pastor, mas Deus me prometeu. Prometeu o quê? Todo chamado, ele vem acompanhado de promessa, mas também vem acompanhado de responsabilidade. Responsabilidade. Todos aqui já foi no médico, não é? Quando vai no médico, o médico passa a receita e dá o quê? Umas orientaçãozinha. Ou você obedece, ou não, o remédio não faz efeito. Está aqui, versículo 3, qual é a responsabilidade? Encontraram aí, versículo 3 de Gênesis 12? Encontraram? Misericórdia. Então leia, vamos ler junto, 1, 2, 3, é vocês que vão ler, gente, não é só eu não. Vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, porque nós não fizemos o que ele mandou até agora. A pregação do evangelho a todas as nações da terra é uma ordem superior e não há questionamento. Eu não tenho chamado. Tem sim, mas tem responsabilidade. Pergunta: Senhor, de quem eu sou responsável? Qual é a minha obrigação? Como é que está teu vizinho? Ele sabe que tu é crente? Lá na escola secular, você como filho de crente, seus colegas sabem que tu é crente? Você falou para seus filhos qual é o papel de crente? Eu estudava no antigo Bandeirante, em Presidente Dutra. Naquela época ainda tinha a classe de religião nas escolas. E a minha professora era uma freira. Ela fazia as provas
E eu respondia biblicamente. E confrontava: a senhora, quem sabe, se me dá 0 eu protesto, porque eu estou com a Bíblia na mão. Então tá bem, deixa. Depois de alguns 20 anos, não sei quantos anos, estou lá em Imperatriz, no cemitério. Olha onde eu me encontrei com ela, fazendo a cerimônia funerária da avó do meu cunhado. Eu subi numa tumba e estava falando lá para o pessoal. E a poucos metros tinha outro funeral também. E lá eu vi minha professora, lá dos anos 80. Aí eu fui lá. Cheguei lá, saudei ela. A senhora lembra de mim? Eu digo: não estou lembrando. Eu sou aluno seu, ex-aluno seu, lá de Presidente Dutra. A senhora lembra daquele aluno antipático, assembleiano, que a senhora tinha raiva? Lembro. Agora sim eu estou lembrando. Pois é, aquele meninozinho que a senhora não queria, sou eu. Sou pastor, ministro do Evangelho. E uma pergunta: cadê os seus, querido? Algum deles são homens de bem ou todos estão na cachaça? Eles, infelizmente, todos estão na cachaça. Então Deus me deu graça. Os meus pais me prepararam para enfrentar a escola. A minha filha entrou na universidade com 16 anos. Saíram de uma escola evangélica, 18 jovens. 6 anos depois, ela disse: pai, daqueles 18, saímos 2 puras. Todos os demais se contaminaram. Aí ela disse: lembra daquela morena que eu dizia para o senhor não ficar perto dela, só lá no escritório, porque ela ia lhe seduzir, porque era bonita? Sim, lésbica. Lembra daquele gato que eu era apaixonado por ele com 15 anos? Sim, gay. Lembra da fulana? Sim, passou de ano que foi para o motel com o professor. Aí ela foi contando a desgraça. Saímos 2. De vez em quando ela saía da sala de aula, ia no orelhão e me ligava. Eu estava na outra cidade. Pai, tenho isso aqui. O professor está questionando. O que eu respondo? Ela pedia para ir no banheiro. Ia no orelhão e me ligava. Digo: fala isto. Ela chegava e protesta: professor, está errado isso aí. É assim, assim, assim. Menina, onde tu aprendeu isto? Professor, eu tenho um pai que sabe mais do que o senhor. Eu tenho um professor em casa e meu pai usa a Bíblia para me ensinar. Isso é o que devemos fazer. Essa é a nossa missão em casa. Confrontar a realidade. Você revisou os livros que teus filhos estão estudando? Aqueles livros que ele recebeu na escola pública? Você já leu os livros dos seus filhos? O que está sendo doutrinado? Como é que tu vai abençoar outras nações se a tua própria casa não está sendo ensinada, como diz a Bíblia? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Alguns até podem ir para o mundo, mas eles voltam. Um filho do saudoso pastor Jairo Saldanha de Oliveira, que foi pastor aqui em Tocantinópolis, foi nosso pastor em Imperatriz, foi para as drogas. Ele nunca amaldiçoou o filho dele. Disse: o José é um pastor. Ele disse: quantas vezes eu dei dinheiro para meu filho comprar droga, porque eu não queria ver ele roubando. Era um crime a mais. Um dia o José chega desesperado: pai, mataram um colega meu.
E eu orei por ele na última hora. Ele estava agonizando, e eu disse: entrega a tua vida para Cristo. E eu orei por ele, e ele se entregou a Cristo. Pai, valeu! Ele disse: valeu, porque foi o nome de Jesus que foi glorificado. Em meio às drogas, ele sabia que existia um Deus poderoso, que o pai dele tinha a verdade. Hoje o José cuida de um centro de reabilitação em Teresina. Eu dormi lá agora, estava hospedado lá ontem. Recebeu o título de cidadão teresinense, o título de cidadão piauiense. Aquele menino estava no meio das drogas, mas o pai ensinou. E ele superou todas as crises. Está lá com a família, os filhos casados e servindo ao Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos responsáveis por levar a bênção de Abraão a todas as famílias através do sangue de Cristo. Todas as profecias. E o escritor hebreu disse: quando cumpriu as profecias, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que deu preço na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 em diante. Encontraram? Está lá no Novo Testamento. Encontraram aí Romanos 10, 14, o que é que diz aí o versículo 14? Siga. 15. E como volta no versículo 14. Invocarão aquele que não creram. Observe bem, o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para você crer, você tem que ouvir. Agora, quantos milhões não ouviram? E se eles não ouviram, eles não vão crer. Versículo 15, o que diz aí? Aí está o pecador lá fora esperando, está o missionário para ser enviado, e está a igreja para enviar. Ninguém vai para a guerra por sua própria conta. Deus chama, a igreja sustenta. Deus envia, mas somos nós que pagamos a conta. Quem não vai, paga a conta de quem está indo. Eu saio sábado. Escutam bem, Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. O último livro da Bíblia. O que diz aí? Aí tem 4 grupos de pessoas. Qual é o primeiro grupo? Vamos lá, estamos na Bíblia aí, gente. Tribo. Quando se fala em tribo, o que é que não vem à memória? Índio. O Brasil tem índio? Tem. Índio tem alma. Índio peca. Como está a situação dos índios brasileiros? Vocês sabem?
Hein? Os daqui dessa cidade, vocês sabem como é que eles estão? Eles já foram alcançados. Tem algum deles aqui dentro? Por que não tem aqui crente junto com vocês? Qual foi o problema? Ninguém foi lá? Amém. Irmãos, de Imperatriz, a minha cidade natal, são 400 quilômetros. Passa por 20 e poucas aldeias, entre Grajaú e Barra do Corda. Sabe o que eu fazia, pastores? Para não passar no meio dos índios. Eu dava a volta por Santo Inês. 325 quilômetros a mais, eu fiz isso como pastor algumas vezes, para não passar no meio de índio, porque eu não gostava de índio. Eu fiz isso brincando. E Deus vendo, e Deus olhando para mim, cara limpa, me pega em 94, me manda para a Cordilheira dos Andes, lá no Equador, uma cidade de 15 mil habitantes, 70% indígena. No açougue, um índio cortando carne, no mercado índio, na rua, tudo. Clima frio, eles com a roupa de lã de ovelha grossa, sem tomar banho, fedendo. E Deus mandou eles para a igreja. Aquelas mulheres com as crianças nas costas, cantando, dançando. A criança faz xixi, faz cocô e tudo, e fica ali escorrendo, e ela cantando. O templo fechado por causa do clima, lá fora 0 grau. E a gente tem que aguentar aquele cheiro gostoso. E eu comecei a reclamar. No primeiro final de ano, eu cheguei em outubro, em dezembro, dia 25 de dezembro, aconteceu um choque na minha vida que eu quase renunciava, porque eu saí nos vizinhos saudando, Feliz Navidade, vizinho, Feliz Navidade, Feliz Navidade, e a vizinha da esquina, uma velhinha de 80 anos, eu fui falar para ela, saudar ela, ela fechou a porta da minha cara, me excomungou com todos os santos que ela conhecia. Eu entrei na minha casa, tinha 2 pisos, subi, me ajoelhei e chorei. Senhor, o que eu fiz de errado no Brasil? Eu revisei a Polícia Federal, está tudo ok, porque eu vim para essa prisão aqui. Aí Deus sorriu para mim e disse, que interessante. Tu me crucificaste na cruz, agora quer ser o tal. Aí eu fui chorar. Eu jejuei dia 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dia 1º, dia de ano, eu saí, a mesma rota. Feliz Ano Novo, vecino, feliz Ano Novo. Estava lá a vizinha com uma fritada de porco, vendendo carne de porco frita, com batatinha, com banana assada, aquela coisa típica dele lá. E eu fiquei dando a volta, meu Deus do céu, se eu for lá agora, essa véia me excomungou, eu vou me embora. Aí eu fui lá, feliz Ano Novo, vecina, que lindo tal. Ai, taita, Deusito te bendiga, pastorzito, cura é sacerdote, curita lindo, falava em quichua, quase não entendia nada. Me prepara um prato de fritada de porco, carne de porco frita, cobriu com batata, me entregou. Aí eu não aguentei. Jesus, tu não é gente não. Irmão, Jesus não é gente não. Aí eu coloquei o prato lá na cozinha, subi para o mesmo quarto, na mesma cama, fui pedir perdão. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Eu voltei, hoje nós temos trabalho no meio dos índios, dos Guajajara, tem mais de 5 mil índios crentes. Eu passo a noite, mas ele lá dança a noite toda. Pastor, que liturgia! A gente canta, dançando, pulando, aplaudindo. A Cordilheira dos Andes, a gente dança a noite toda, uma vigília, a gente se soa. É coisa boa. Terminou o culto 10 da noite, nós fomos jantar e eles voltaram para o arraial lá, para o acampamento e dançaram a noite toda. Eu perguntei, por que vocês fazem isto? Ele disse, pastor, porque quando nós dançava para o capeta, era a noite toda.
agora para Jesus que vai nos levar para o céu. Ele que merece toda noite de glória e de dança. Eu digo, aguenta. Tribo, línguas e nações, eles estão diante do trono dando glória a Deus. O que eu entendo é que no dia do arrebatamento tem que apresentar no céu o delegado de toda raça, tribos e nações, porque é o que está em Apocalipse. Línguas. Quantas línguas se fala no território brasileiro? Alguém sabe? Ninguém se arrisca? Ok. 272 línguas diferentes, das quais, eu falo isso amanhã, das quais 100 delas não existe uma palavra, não existe uma igreja, um missionário, não tem nada. Eles estão lá, nunca tiveram contato com o pregador. 500 anos de colonização, ninguém chega lá. Aí nós queremos ir para o arrebatamento sem fazer nada na terra. Para concluir, vou fazer algumas perguntas para vocês. Quais são os nossos maiores desafios? Você sabia que hoje já somos 8 bilhões de habitantes no mundo? Alguém já sabia disso? Alguns já sabiam, ok? Alguns já sabem, ok. Você sabia que 3,4 bilhões são os povos não alcançados? Representa 40% da população do mundo não tem contato com o evangelho. Você sabia disso? Eu vim dizer para vocês isto. Vocês sabiam que 1,9 bilhões de habitantes no mundo são muçulmanos? Adora lá, quer saber com o cristianismo. E outra coisa, o islamismo nasceu 625 anos depois do cristianismo. E hoje domina mais de 50 países. E nós não dominamos nenhum. Você sabia que 1,2 bilhões de habitantes são hindu? Na Índia. O hinduísmo adora mais de 30 milhões de deuses. Nós mandamos uma missionária do Equador para a Índia, pastor, e um dia ela escreveu: eu estou hospitalizada, sofri um acidente, eu me choquei com Deus no meio da rua e quebrei a perna. Chocou com Deus. Sabe qual foi o Deus? Uma vaca. A vaca no meio da rua é um Deus, ninguém pode tocar. Quando a gente come aqui churrasco, alguém come churrasco aqui? Bando de carnívoro, né? Carne. A gente sai do espírito e entra na carne. Ainda bem que a carne foi primeiro hoje. Não foi um milagre aqui. Primeiro foi a carne. Vocês sabiam que 500 milhões são budistas? Vocês sabiam que no Afeganistão, existe menos de 5% da população afegana já viram alguém que se diz cristão. Não é que foi evangelizado, se diz cristão. Alguns dos políticos que saíram para o país e viram: eu já vi lá o pessoal que são cristãos, tem uma Bíblia, um livro diferente. 5% já viram um cristão. Você sabia que a Coreia do Norte existe entre 50 a 70 milhões ou 1.000 prisioneiros por ter uma Bíblia em casa? Mais de 50 mil crentes presos por ser cristão. E alguns, só porque tinham uma Bíblia em casa, foram presos porque a Bíblia é proibida circular no país. Você sabia que a Turquia, para quem não sabe, o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, fala das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas estão na Turquia. E a Turquia tem 85 milhões de habitantes e menos de 10 mil crentes. É só 10 mil crentes em um país de 85 milhões, aonde a Bíblia foi parte da história. Aonde Abraão saiu da Mesopotâmia, está na Turquia. A Turquia faz parte de 2 continentes, a Europa e a Ásia. A Turquia hoje tem menos de 10 mil crentes com 85 milhões de habitantes.
Você sabia que o continente europeu é o continente com o menor número de crescimento do evangelho? Menos de 3% da população do continente é cristão hoje. E sabe o que está crescendo lá? O islamismo. A França hoje tem 30% de islâmico. A Espanha tem mais de 7 mil cidades que não tem uma igreja evangélica. Eu estive na Espanha várias vezes. Você sabia que a Índia é o país com maior número de povos de língua não alcançada, com 2.135 línguas diferentes dentro do país da Índia, com mais de 460 mil ilhas ou vilas diferentes. Não são esses povoados nossos aqui não, são vilazinhas de 50 a 80 mil habitantes, sem um crente, sem uma Bíblia, sem uma igreja. Você sabia que o Irã existe, olha, aqui, gente, Deus não é gente mesmo não. O Irã é um dos países mais fechados do mundo, onde a igreja está mais crescendo, hoje com mais de 1 milhão de cristãos no Irã, dando glória ao Senhor nosso Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou. Você sabia que o Oriente Médio é a região do mundo com menor número e índice de cristão? Menos de 0,3%. Mas vamos lá. Você sabia que a África é o continente com maior número de cristãos? Continente africano. Pastor, mas não tem país que é proibido? Tem país, mas tem outros que Deus libertou. 631 milhões de cristãos no continente africano. Amém? Olha aqui. Você sabia que a China tem a segunda maior igreja do mundo? É a igreja chinesa. A primeira é a americana, a segunda é a chinesa. A terceira, a nigeriana na África. A Nigéria tem a terceira maior igreja do mundo, superando a igreja brasileira. E aqui a nossa, lá vai. Quantos aqui são brasileiros? Negaram a nacionalidade. Brasileiro, levante a mão, brasileiro. Já vi se todo mundo levantou. Algum estrangeiro aqui. Misericórdia. O pessoal estão com medo. Gente, Jesus vai buscar vocês. Pode ficar tranquilo. Mas só tem que trabalhar, né? Misericórdia. Observe bem. A igreja nigeriana supera a igreja brasileira. Observe bem. Você sabia que a igreja brasileira já não cresce como antes? Há 30 anos passados, a igreja brasileira crescia de 7 a 8% ao ano. Hoje ela cresce menos de 2%. Ok? Por que não está crescendo? Há dois fatores cruciais. O primeiro, a igreja deixou de evangelizar como fazia antes. Segundo, a igreja deixou de gerar filhos. Eu falei isso à tarde. O meu pai gerou 11 filhos. Hoje os 11 filhos do meu pai, pastor, só demos 26 netos para ele. 11 filhos, só demos 26 netos para o meu pai. Divide 26 para 11, dá 2,2. Então esse é o problema que enfrentamos como igreja. Estamos acostumados com o sistema do mundo. Hoje a igreja brasileira tem 15 milhões de cristãos a menos do que se esperava há 30 anos atrás. Pastor, mas o censo deu um crescimento. Sim, é verdade. A igreja cresceu, tudo bem. Mas já pensou, se nós tivesse 15 milhões a mais, nós éramos 35% em vez de 26%. Isso é coisa séria. 15 milhões de cristãos a menos.
E agora, o que é que você vai fazer? Eu vim avisar. Mas cada um toma carta no assunto. E para concluir, as 4 maiores igrejas do mundo e as suas possibilidades de fazer missões. A primeira, americana, ela tem gente, tem dinheiro, mas não tem mais liberdade de fazer missões. Qualquer americano fora do seu país é um espia do seu governo. A igreja chinesa tem gente, mas não tem dinheiro e nem liberdade. Pastor, a China não é uma potência? 200 mil chineses é rico, 1 bilhão de chineses se passa fome. E os cristãos são proibidos. Não há liberdade religiosa. Então a China tem gente, mas não tem nem dinheiro e nem liberdade. Terceiro, a Nigéria tem gente, tem liberdade, mas não tem dinheiro. E não há uma aliança entre a América e a China e a Nigéria. Se houvesse, um dava o soldado e outro dava o dinheiro. Mas não existe isso. Sobrou para quem agora? Sobrou para quem? Brasil. Quem aqui é brasileiro de novo? Vamos lá, o Brasil, levante a mão. Agora, olha para mim aqui. Para a glória de Deus. Mas lembre bem, a que mais é dado, mais é cobrado. Nós temos gente, nós temos dinheiro e nós temos liberdade. Por que que nós não estamos fazendo? Temos gente, dinheiro e liberdade, só que a liberdade está terminando. A igreja tem a última resposta da nação brasileira. A obra missionária pode salvar o Brasil de uma catástrofe. Mas nós precisamos entender isto. O Brasil tem relação diplomática com 190 países diferentes. Através do Itamaraty, pastor, nós podemos chegar em todas as nações do mundo. Através do Itamaraty, pago pelo governo federal. E podemos fazer obra missionária em qualquer país do mundo, inclusive na Coreia do Norte. Qual é o problema? Formamos nossos filhos para ganhar dinheiro e ser bem. E quando se forma muito, se desvia, deixa de congregar. Sabe por quê? Não foram disciplinados como deveria ser. Joquebed mandou Moisés para o palácio do Egito. Era um menino, mas ele foi preparado. Joquebed, a mãe de Moisés, mandou o filho para o palácio. Mas ele foi preparado. E você, o que faz com teu filho? Amém? Vamos ficar de pé. Deus meu! Pastor, mas o senhor é pentecostal? Sou. Como não há tanta glória? Missões confronta. Eu quero pedir a vocês, nós vamos orar, depois vamos ofertar. Se você quer hoje abençoar a obra missionária, faça uma oferta sacrificial. Deus deu o melhor que Ele tinha no céu. Hoje, eu não sei aqui, espero, pastor, que a sua igreja seja diferenciada das outras. Porque por onde eu passo, tem crente que gasta mais dinheiro com ração para cachorro do que com a oferta missionária. Espero que aqui não tenha esse problema de crente. Estarei viajando no próximo sábado. A minha viagem está custando 20 mil reais. 13.200 foi a passagem. Eu já consegui 17.200, falta 2.800. Se você quiser abençoar, eu recebo. Porque estou dando a minha vida. Estou correndo 24 horas. O meu telefone, pastores, eu não posso desligar ele hora nenhuma.
Eu faço pastoreio de 500 e poucos missionários em 35 países. E eu tenho um missionário que agora lá é 9 da manhã do outro dia. Já está de manhã, ele já está lá outro dia. Outro é 4 da manhã. Eu tenho um missionário que está 6 da tarde para trás. Então ele liga a qualquer hora, ele não quer saber que hora é que ele quer me ouvir. Já aguenta aí. Pastor, mas eu estou tomando um café. Eu estou dormindo, aguenta aí. Aqui é 1 da manhã, poxa. Eu também não trabalho. Não, pastor, mas é urgência. Tá bom. Quantas vezes eu estou no meu escritório 3 da manhã para ouvir um missionário que quer falar comigo? Ele está lá de dia. Então nós somos parte de uma história. Nós estamos com missionário em 36 países. Pastor, e nenhum tem o título da Assembleia de Deus de imperatriz. Muitos nem sequer nome de igreja tem, porque é proibido. Mas lá é o reino de Deus. É o reino de Deus. Eu trabalhei 19 anos no Equador. Fundamos, junto com a igreja equatoriana, mais de 200 igrejas diferentes. Nenhuma ficou o título da Assembleia de Deus de imperatriz. Mas ficaram lá os crentes lavados pelo sangue de Cristo, esperando a volta de Jesus. E o bom é quando eu vou lá, ele me chama de pai. Eu cheguei na África, no Senegal, em 2012. E lá nós tínhamos mandado um equatoriano para lá. E um senhor ancião, chegou para mim, com aqueles olhos cheios de lágrima. Ele disse: o senhor pastor do Equador? Eu digo: sim. Muito obrigado. Obrigado por quê? Eu não sabia que o senhor nos amava. Eu digo: não amo. Qual foi o problema? O senhor mandou um missionário tal para falar de Jesus para nós. Hoje eu conheço Jesus porque você entendeu que nós precisávamos. Esses testemunhos. Lá é proibida a pregação, não tem culto público assim. Tivemos ontem em Teresina, e o pastor Locatelli trabalha na África, mostrando uma igreja subterrânea, onde os irmãos desciam pela corda para se congregar lá embaixo, numa caverna. Mas pense no poder de Deus, na alegria, descendo uma corda para se congregar lá embaixo, que se ficar em cima morre. Mas eles não têm medo, estão lá congregando. Só que quem está lá precisa ser visitado. Eu vou lá abraçar esse pessoal. Eu vou lá acompanhar os missionários. Eu recebi uma lista de medicamento. Hoje eu cheguei de viagem, um colega, o pastor, deixei uma caixa lá na portaria da igreja. Está lá, cheio de medicamento. Vou tirar as caixas, pegar os material, geralmente são comprimidos, enrolar, deixar as caixas do meu volume. Então, nós precisamos nos unir como igreja brasileira. Nós temos gente, nós temos dinheiro e nós temos liberdade. Vocês querem mudar a história dessa cidade? Comece a fazer missões. Amém? Então, pastor, conclua, porque agora é o senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Você quer fazer missões? Aleluia. Canta aqui, Carol, aquele hino, enquanto os meninos vão estar na frente aqui, recebendo as ofertas. Os irmãos vão estar ofertando. Aquele hino, eu quero almas. Tá lembrando aí? Aleluia. Eu quero perguntar nesta noite, antes da oferta, onde tem a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Quem sabe você está distanciado e quer voltar esta noite. Você ouviu a palavra, você ouviu falar sobre Cristo e Ele ama você. Aleluia. Venha para Cristo agora, em nome de Jesus. Aleluia. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minha vida em luz.
Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Tem mais alguém para Jesus? Venha. Jesus te ama. Eu vou pedir ao missionário que ore. Aleluia. Aqui está o moço se entregando a Cristo agora. Aleluia. Pastor Elias, ora aqui. Pai, aqui está o teu filho. Ele está vindo à tua casa, está de joelho nos teus pés, pedindo perdão dos seus pecados. Ó Deus, perdoa. Escreve o seu nome no livro da vida. Enche do teu Espírito Santo e faz dele um vaso nas tuas mãos, na família, na igreja e na sociedade. Pai, prepara para um grande obreiro e derrama sobre ele a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.